Bom dia, povo de Deus. Graça e paz, amém? Não, graça e paz, amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa manhã? Dêem glória a Deus. Eu confesso que eu estou temendo e completamente eu estou tremendo aqui nessa manhã, mas vamos lá, porque o tempo não vai nos ajudar muito. Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 a seguir. Antes de ler, gostaria de me apresentar. Meu nome é Janderson Moura, sou da Bahia. Aleluia! Glória a Deus por isso. Um dos representantes do Nordeste aqui. E o meu sermão tem como título nessa noite, como tema, nessa manhã, o poder da decepção. Quantos já puderam abrir a sua Bíblia? Diga amém aí, bem forte. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que não tem estado em Jerusalém? Ignoras tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Vou ler só até aí, mas se você puder ler depois até o versículo de número 35, você vai compreender melhor o final dessa história. Mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas que o Jesus falou antes dele morrer e antes dele ressuscitar. Como foi falado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 21, momentos antes de Jesus morrer, ele já estava se preparando para a sua morte. Ele fala isso aos seus discípulos. Jesus fala aos seus discípulos que ele iria morrer, mas que não era para eles ficarem preocupados, porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso se repete por mais 2 vezes no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 17, a partir do versículo 22, e Mateus capítulo de número 20, a partir do versículo 17, Jesus está falando a respeito do mesmo assunto e falando as mesmas coisas, dizendo que ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus está falando isso com os seus discípulos. Todos os discípulos de Jesus sabiam a respeito do que iria acontecer. Jesus liberou uma palavra, eles acreditavam, eles criam que Jesus morreria e que ao terceiro dia Jesus Cristo iria ressuscitar. E assim como Jesus fala, a Bíblia nos narra essa história dizendo que o próprio Jesus morre, mas a história não acaba aqui. Jesus morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, fazendo assim cumprir aquilo que ele havia falado, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Logo depois de sua ressurreição, o Evangelho de Lucas vai nos narrar a história desse homem, desses 2 discípulos. Esses 2 discípulos que estavam indo até a cidade de Emaús. E a Bíblia nos fala que Jesus, no meio do caminho, encontra com esses 2 homens. E durante a trajetória, Jesus pergunta o que é que está acontecendo com esses homens, porque eles estavam tristes. Jesus pergunta por que eles estavam tristes, e eles, sem perceber, eles não perceberam que Jesus estava do seu lado. Eles começaram a contar o que foi que havia acontecido. Eles começam a falar que esse Jesus, ao qual veio o homem poderoso de obras e de palavras, ele havia falado de que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. E que eles esperavam que esse Jesus iria trazer redenção para Israel. E a Bíblia nos fala que aqueles homens estavam tristes
porque já era o terceiro dia e nada havia acontecido. Esses homens nos mostram claros exemplos de homens decepcionados. Decepcionados porque eles acreditavam que iria acontecer da forma que eles imaginavam. Aqueles homens, quando Jesus falou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, eles acreditaram. Tanto é que ao terceiro dia eles foram lá. Eles acreditaram, só que eles estavam decepcionados porque a fé deles estavam baseadas naquilo que ele imaginava. E não naquilo que Jesus iria fazer. Mas por quê? Por que esses homens estavam pensando dessa maneira? Sendo que tudo o que Jesus falou aconteceu, sendo que todas as evidências apontavam para a ressurreição de Jesus. A Bíblia nos fala durante a história que esses homens, eles vão até lá o túmulo, e as mulheres encontram ele dizendo que não tem mais ninguém naquele túmulo. E que 2 anjos apareceram a essas mulheres e disseram que ele havia ressuscitado, mas mesmo assim, eles não estavam conseguindo ver, eles não estavam conseguindo enxergar que Jesus havia ressuscitado, porque a decepção causou 3 características naqueles homens. Primeiro, eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar o que aconteceu. Segundo, eles estavam insensíveis quanto à presença de Jesus, porque Jesus estava lado a lado com eles. A Bíblia fala lá na frente que o coração deles queimava, mas eles não perceberam que os seus corações estavam queimando. Em terceiro lugar, eles estavam tristes. E é aqui que eu quero chegar. Quantos de nós hoje estamos tristes? Quantos de nós aqui dentro dessa sala, ou talvez alguém que esteja assistindo, ou que vá assistir esse DVD, essa mensagem, está passando por um momento em que está insensível quanto à presença de Deus, em que a tristeza tem tomado conta do seu coração, em que os seus olhos estão fechados para aquilo que Deus tem feito a seu favor. Pessoas que Deus liberou a palavra, pessoas que Deus falou que iria fazer, pessoas que Deus se levantou do alto trono e disse que iria fazer. Pessoas que acreditaram nessas palavras de Jesus a seu respeito, mas hoje estão decepcionados porque esperam que Deus haja da maneira que você quer. Pessoas que querem limitar o agir de Jesus, o agir de Deus em suas vidas. Pessoas que se esqueceram, assim como esses 2 homens, de que as coisas não acontecem como nós queremos, e sim como Deus quer que aconteça. Não é como você quer, meu querido. A palavra foi liberada. Deus falou e vai acontecer. Vai acontecer. Ainda que você feche os seus olhos, ainda que você não sinta isso, ainda que as coisas não contribuam para que isso seja verdade na sua vida, mas levante os teus olhos, meus irmãos, abra a tua visão, preste atenção no que Deus está fazendo ao seu redor, porque tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele te falou vai se cumprir, e ainda que você esteja decepcionado, mesmo que seja de uma maneira errada, nessa manhã Deus vai mudar a história da sua vida. Para terminar, a Bíblia nos fala que aqueles homens estavam chegando em casa e Jesus havia falado para eles que eles iriam continuar, que ele iria continuar caminhando. Aleluia. E os homens falam: não, fique aqui conosco. Jesus vai e entra na sua casa. Chega uma hora interessante. Jesus se assenta à mesa. Deixa eu usar o pão. Ainda bem, Deus preparou tudo. Jesus se assenta à mesa e pega o pão. E a Bíblia fala que foi no partir do pão, no momento que Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens foram abertos. Foi em uma atitude a qual Jesus havia feito momentos antes de morrer, no momento da ceia, em que ele abre o pão e fala: esse é o meu corpo que foi moído por vós, e vocês vão fazer todas as vezes isso em memória de mim. Vocês vão se lembrar de mim todas as vezes que o pão for partido. Meu irmão,
Eu só tenho que te falar uma coisa, talvez você não esteja enxergando, talvez você não esteja vendo, mas Deus se revela nas mínimas coisas. Deus se revela nas coisas simples. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha ou como você acha que vai ser. Se Deus falou, Ele vai se cumprir. E não procure respostas dentro de vocês mesmos. Procure respostas dentro de Deus, porque Deus vai se revelar a você sempre em coisas simples. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.